Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio de Podtech. Eu sou a Ana Luísa e eu curso Eletromecânica. Eu sou o Leonardo e eu curso Logística. E hoje nós estamos aqui com a Karen. Bom dia, gente. Meu nome é Karen Gabriele, tenho 25 anos e eu comecei minha trajetória no Senai em 2016, no curso de administração, e depois eu fui agregando mais outros cursos ao meu currículo de trabalho. Tá. Karen, qual foi, o maior desafio que você enfrentou nos cursos que você fez? Eu acho que o maior desafio é o conhecimento, né? Que às vezes a gente encontra algumas dificuldades, mas ao longo do curso a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então a gente tem que aproveitar bastante, sugar bastante do que os professores têm para ensinar, os próprios colegas, né? Que às vezes você, ao longo da sua trajetória, você encontra colegas que têm mais idade que você, né? Igual no meu curso de administração. Eu era uma das mais novas. Na época eu tinha 16 anos, eu ia fazer 17, eu comecei o curso em junho, eu ia fazer 17 em setembro. Então, eu acho que a maior dificuldade também é o fato de você começar, né, fazer o curso, às vezes você fica meio desinteressado, mas ao longo do curso você vai vendo que é aquilo que você tem que fazer para poder crescer profissionalmente. E como você estava antes dos cursos? Você já trabalhava, estava procurando algum emprego? Não, eu estava cursando, se eu não me engano, acho que o segundo ano do ensino médio. Então eu estava começando a entrar no mercado de trabalho, né? E foi o meu primeiro curso profissionalizante, foi de administração. Você acha que, o que você aprendeu no Senai, você ia conseguir aprender em outros lugares? Como a metodologia do Senai te ajudou a se tornar uma boa profissional? Eu acho que não, porque eu não tive outra experiência com outras instituições de ensino, agora que eu estou tendo com a faculdade. Mas na época era só o Senai, então eu acho que o Senai agregou bastante. A metodologia de ensino do Senai é bem diferenciada, até para a parte prática, né, que tem os projetos integradores no decorrer do curso, então foi bem bom. Bem bom, falava muito. Relaxa. Mas foi uma experiência boa no âmbito de profissionalismo, e eu também pude conversar com outros colegas meus, chamar também para fazer curso também, chamar para conhecer o Senai. E além da parte técnica, o Senai te ajudou a desenvolver outros tipos de habilidade, tipo comunicação, trabalho em equipe? Eu não sei se você teve essa experiência, porque como você falou, você estava aqui no Senai uns 10 anos atrás. Então, eu não sei exatamente em qual ano eles começaram, o GP, o Inova. Se você teve alguma participação, alguma experiência contigo? Com esse GP Inova não, mas a minha turma fez alguns vídeos relacionados à segurança, a gente gravava ali fora na época, era bem diferente o Senai na minha época. E eu tive, na época do meu curso técnico, teve o SAEP, né, que é a prova que a gente faz. Mas agora eu vejo que tem outros projetos que agregam mais. Mas na minha época eu pude desenvolver bastante a comunicação, o trabalho em equipe, porque a gente fazia o projeto integrador também no final do curso. E querendo ou não, a gente tinha que ter o trabalho em equipe, né? Porque cada equipe ficava responsável por uma parte do trabalho e depois juntava tudo. Então foi bom. Você sente que você conseguiu crescer como profissional nesse tempo todo que você já trabalha? Sim, eu comecei, igual como eu falei antes, eu comecei fazendo administração, depois eu fiz outros cursos, fiz instalador e reparador de rede de computadores, aí depois eu saí e logo voltei fazendo aprendizagem, fazendo eletricista de manutenção eletroeletrônica ferroviária, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na MRS como aprendiz. Então, aí depois eu fui para a CSN como aprendiz também e voltei e comecei a trabalhar fichado mesmo na MRS. Então eu consegui crescer bastante profissionalmente nesses anos que eu estou no mercado de trabalho. E agora eu estou fazendo faculdade em logística no segundo período, então é uma área que está me agregando bastante valores. Essa pergunta é meio real, mas acho que é legal de perguntar. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente na sua trajetória? Se sim, o quê? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria de voltar a estudar no Senai para fazer um curso técnico em logística, que eu gostei bastante dessa área. Eu estou gostando bastante dessa área, como eu estou fazendo faculdade de logística, agregaria bastante conhecimento, porque na faculdade você não tem tanta prática, né? No Senai eu vejo pelas postagens, tem os laboratórios, então acho que o Senai me agregaria bastante a parte prática
na área da logística Do também. jeito que eles fazem com a gente, o curso logística. Realmente tem bastante essa Então. parte de prática. Tipo, eles apresentam muitos cenários, muitas ferramentas logísticas e muita coisa. Tipo, você aprende muito bem. Não fica muito só na teoria. Porque muita gente fica só na teoria acaba sendo chato. Aqui não, Isso. eles sabem alternar muito bem entre a prática e a teoria das coisas. E muitas pessoas também, às vezes, não se interessam muito pelo curso, pelos dos cursos em geral, porque acham que é mais teoria, né? Então já Sim. tá cansado da escola, Claro. acha que vai ser maçante, só a teoria. Mas pro Senai é uma oportunidade boa que tem não só a teoria, tem a prática e junta tudo. É igual, eu vou dar um exemplo. Teve uma outra participante que a gente falou, e ela estava cursando logística também, e ela falou que eles têm isso, né? A pessoa que faz logística não faz nada. Inclusive, o pessoal da minha turma, a gente tinha essa ideia. A gente ficava zoando muito o outro segundo ano, falando, logística não faz nada. Eles ficam lá de boa, o Léo sabe. Nossa, Só que verdade. aí a gente vê que cada vez mais que eles têm mais contato, tanto com a parte prática quanto com a parte teórica, e eles estudam mesmo, a gente ficava zoando à toa. Tipo, teve um dia que a gente chegou lá na sala deles, mas não foi na turma deles, foi em outra turma de logística. E tava com caixa pra caramba do chão, tinha muita caixa, porque eles estavam montando a trajetória e um monte de coisa. E a gente ficou surpreso com eles trabalhando. Que mostra bastante o cenário real, né? Gente, O logística. organizar, separar, o agregar, segregar cada um no seu local e outras coisas também, né? Mostra a importância da logística. Sim. Que as pessoas têm uma visão sobre logística e acham, não, é só pensar e mais nada disso. Mas, gente, por mais que envolva muito pensar é uma coisa difícil. Sim. Quando você tem que analisar toda uma cadeia de suprimentos e, tipo, você tem que achar, tem alguma coisa errada de um produto. Ele tem uma cadeia inteira. Você tem que achar o erro dentro dessa cadeia inteira, que é uma coisa muito complexa, e tentar e achar uma maneira eficiente de solucionar isso sem causar outro problema. Isso é o mais básico. Tem várias e várias maneiras, tipo, transporte, e dependendo do produto também. Se você está falando de alimento, de coisa que estraga rápido, depende de como você está armazenando, se tem armazenamento, se é estoque, é muito, muito Se for coisa complexo. que depende de montagem, né? Uma peça vem de um lugar, uma peça vem Vende de em outro. fornecedor. Isso. É muita coisa, é muita Não, e eu tô coisa. gostando bastante dessa parte, que eu tô nessa parte de cadeia de suprimentos. É, a gente tá nessa agora também. Então, é bem interessante. E essa semana, ontem mesmo começou a semana o dia de prova, tem até segunda-feira pra fazer a prova, então tô nessa parte aí, gestão de suprimentos. É, esse aí mesmo. É bem interessante. Eu gostei bastante da área da logística. Eu trabalho no ferramental, então já tem a nossa logística, né? Então, falei, vou fazer faculdade de logística, então, tecnólogo, né? Que é faculdade também. E eu tava fazendo engenharia elétrica. Aí eu falei assim, mas eu gostei da logística. Aí resolvi pular pra logística. Mas eu tenho um coraçãozinho pela engenharia elétrica. Porque eu fiz técnico de eletrotécnica na minha época. Eu acho que uma coisa importante também que eu acho válido é que muitas das vezes as mulheres, né, elas acham que não podem fazer esse tipo de curso, igual elétrica, mecânica. Hoje em dia a gente vê mais meninas fazendo mecânica, meninas fazendo Mas elétrica. antigamente era um Mas tabu antigamente seríssimo. era só os meninos, né, podiam fazer mecânica, os meninos podiam fazer elétrica, era você faz curso de quê? Ah, faço curso de mecânica, já tinha aquele E, aquele tipo, olhar você via a diferente. sala, era uma sala, sei lá, de 40 homens. Isso Hoje em aí. dia já é, tipo, ainda a maioria acaba sendo homem, Uhum. mas ter mulheres ali, ter mais do que antigamente, já é um grande passo. Isso aí, verdade. Que antigamente, né, as mulheres não tinham tanto espaço no mercado. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres em várias partes do mercado de trabalho. Isso é bem... Mas tem muitas mulheres também que ainda têm medo, porque tem aquele preconceito de Isso. tipo, eu gosto dessa área, mas se eu cursar vai ser mais difícil eu entrar no mercado de trabalho porque eles têm um preconceito com mulher. Então elas têm muito essa ideia. Tanto que quando eu fiz a prova do SESI, eu fiquei pensando muito no que eu ia cursar. Se eu fazia logística ou se eu fazia eletromecânica, mas aí eu vi que tinha muita concorrência em logística e também, como eu falei com você, a gente tinha aquela ideia de que logística não fazia nada. Então eu falei, vou fazer eletromecânica. Aí quando eu entrei, eu vi que só tinha 11 meninas na minha sala. Aí eu fiquei, não é possível. Aí a gente convive muito hoje com bastante menino, mas a área em si é muito legal, a gente gosta bastante. Tem a outra turma nova também, o primeiro ano, que tem eletrotécnica, né? Tem 7 meninas na sala. 7 meninas. Na época que eu fiz curso técnico em eletrotécnica,
tinham 3 meninas. Eu e Meu mais Deus. 2. E o restante era tudo menino. Meu Deus, só 3 meninas. Já teve uma Gente. calma que Eu pirava. quase chegando no final do curso ela desistiu. Que Mas era só isso. 3 meninas. E o restante tudo menino. Mas principalmente nesse curso que você fez, Uhum. eles ficam com essa visão, tipo, meio que tô fazendo à toa, porque eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho porque eu sou mulher. Verdade. Mas é um tabu a ser quebrado, né? Sim. Hoje em dia, você sendo um ótimo profissional, independente de você ser um homem ou mulher, o mercado de trabalho tá aí pra você. Basta você querer. É muito, tipo, chega a ser um pouco, tipo, engraçado ver a dualidade entre eletro e logística. Porque, por exemplo, na minha sala é majoritariamente mulher. Tem muito mais meninos do que meninos. Tipo, quando eu olho pra sala dela, cara, é realmente muito absurdo ver que são muita pouca menina, tipo, uns 30 cabeças, cara. É muito assustador. Verdade. Cara, e o que você faz na MRS e qual é a coisa que você mais gosta de fazer lá? Então, hoje em dia eu trabalho no ferramental. Ou seja, a pessoa chega com uma OS de serviço e solicita as ferramentas, eu separo as ferramentas que vão ser necessárias para a atividade, empresto a ferramenta, depois na hora de confiro a ferramenta antes de prestar, né? Na hora da entrega também eu confiro e guardo cada ferramenta no seu devido lugar. Nesse tempo todo que você trabalha, foi essa a sua função durante 6 anos ou você já fez outras coisas dentro da empresa? Eu fui aprendiz, né, na parte de laboratório, manutenção de componentes embarcados da locomotiva. Aí depois eu voltei para a MRS e estou trabalhando no ferramental durante esses 5 anos. Você já imaginou que você trabalharia com essa área ou queria seguir um outro caminho completamente diferente? Quando eu era criança, eu gostava de trem, só que eu nunca imaginei que eu poderia chegar a trabalhar na MRS. É realmente uma realização de um sonho. É muito fofo É isso. verdade, eu acho muito legal. Porque quando a gente é criança, tipo, a gente pensa em algumas coisas, mas ou, tipo, parece que é 880. Eu vou destoar totalmente do que eu queria, ou, tipo, vai ter a ver. Uhum. Ou você acha, tipo assim, poxa, olha o meu cenário de vida, eu não vou conseguir chegar Legal, nesse nossa, local, verdade. né? As pessoas, minha família não conseguiu chegar, eu também não vou conseguir. Muitas pessoas pensam assim, mas eu acho que se você tem uma vontade e você se acha capaz, eu acho que você tem que investir naquilo que você vai conseguir. Pode ser difícil, de primeira não vai ser tão fácil, mas você consegue. A gente tem que acreditar bastante na Verdade. gente. Né? Sobre isso de acreditar muito na gente, eu acho que, tipo, o Senai, e pela experiência que eu tenho do CS também, eles trabalham bastante isso. Porque, por exemplo, eu participei de GP e de torneios e tal. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de apresentação. Eu sempre achava, não, tipo, eu, tipo, no geral, sempre foi um aluno bom. Mas eu não achava que eu era bom pra esse lado, tipo, de apresentação, de construção de projeto e tal. E, pô, o Senai e o SES me fizeram explorar esse lado em mim, tipo, de uma maneira que eu gostei bastante. Porque, poxa, eu tive que lidar com diversos temas. Por exemplo, ano passado, no Hackética, que foi um GP com tema ética que a gente fez, era o primeiro GP que, tipo, que o SESI participava. Geralmente o GP ficava só pro lado do Senai. O nosso tema era, tipo, ética ambiental, empresarial e interpessoal. E, tipo assim, construir um projeto em torno disso foi difícil. Porque muita gente focou só em um dos 3 campos, mas a minha equipe a gente quis trabalhar um pouco de cada. Então é muito tipo, foi muito trabalhoso, mas recompensante. Você quebrar a cabeça pra conseguir pensar nisso. Tipo, e mais pro final do ano teve GP Nacional, que era uma coisa totalmente diferente. O tema da minha equipe no GP Nacional era relacionado à indústria 4.0. Então, tipo assim, te faz trabalhar coisas muito diferentes e você acaba ganhando visão e conhecimento sobre muitas coisas. Verdade. No meu curso técnico, a apresentação. E tem o projeto final, né? Para integrador. Então, aí você faz o Canva, você faz o pitch. E no meu projeto, no final de curso, eu achava que não tinha que fazer pitch nem Canvas. Nossa. A gente tava com quase tudo pronto. Aí a gente falou assim, pitch e Canvas não vai fazer parte do nosso projeto. Aí de repente chegou aqui e falou assim, não, tem que fazer assim. Aí o pessoal já ficou todo mundo meio assim, porque tinha muita gente que ainda não tinha feito. Só que como eu já tinha feito outros cursos, então eu já dominava um pouco de conhecimento daquela área. Então é bem interessante. Eu sempre gostei de falar. Eu falo bastante. Então a parte do apresentar para mim já foi um pouco mais fácil. Ainda mais quando você domina o conteúdo, às vezes você fala até demais. Mas para mim essa parte do apresentar já foi mais fácil. Porque eu sempre gostei da comunicação, de falar e tudo mais. O projeto integrador também do meu curso de
de administração, nós fomos na casa do professor Jair, que ele tinha um projeto de aquaponia, que foi nosso projeto integrador. Então a gente foi gravar lá na casa dele, mostrar, e eu apresentei o projeto. Depois a Kizzy ela deve ter os vídeos aí, ela mostra pra vocês. E por muito tempo eu virei o antigo diretor do Senai, Zé Orlando, ele falava que eu era o patrimônio do Senai. Patrimônio do Senai, porque tinha vários vídeos da nossa turma que o professor fazia e vira que mexe outros professores mostravam para as outras turmas. Ou quando o professor ia dar algum projeto ou alguma matéria para a turma, ele apresentava os nossos vídeos. Durante o período do curso, teve algum momento que você pensou em desistir completamente? E se sim, o que foi que te incentivou a continuar a fazer o curso? Teve um período que eu fiquei desanimada, porque eu saía de casa cedo para ir fazer Senai, que eu fiz Senai em Volta Redonda. Então eu ia para Volta Redonda fazer o Senai, fazia a prática na CSN, depois fazer Senai, aí eu chegava aqui em Barra por volta de 6 horas, já na hora de vir fazer o curso, que meu curso era à noite. E depois saía do Senai e ia embora para casa para acordar no outro dia 4h da manhã, e isso de segunda a sexta. Então teve um dia que eu falei assim, não quero mais, eu vou desistir do curso, não quero mais. Só que aí eu falei assim, não, eu tenho um objetivo de crescer profissionalmente, de chegar ao meu objetivo, então não posso desistir, né? Então eu falei assim, não, eu tenho que pedir força a Deus, me dedicar mais e não desistir. Aí essa foi uma parte bem difícil. Porque às vezes estava chovendo, aí às vezes você tá com fome, aí você fala assim, hoje eu não vou no Senai não. E muitas das vezes eu chegava no ponto de ônibus e o ônibus no meu bairro tava no ponto. Aí eu falava, hoje eu não vou no Senai não. Aí às vezes eu ia pra casa, às vezes eu vinha no ônibus, quando chegava aqui eu falava assim, não vou descer. Aí descia e vinha pro meu curso e depois ia embora pra casa. Teve alguma coisa marcante, assim, que aconteceu, tipo, ou no Senai ou no seu trabalho? Marcante? Tipo, você se lembra até hoje, assim? Acho que pode parecer uma coisa diferente, mas eu acho que o que me marcou foi o meu primeiro pernoite, que eu trabalho de escala. Eu acho que o meu primeiro pernoite foi bem marcante pelo fato de, tipo assim, de nunca ter passado a noite trabalhando. Acho que o meu primeiro pernoite foi o que me marcou bastante, que eu lembro até hoje do meu primeiro pernoite. Foi puxado. Foi puxado, mas foi... Aí eu pensei assim, agora sim eu entrei no mercado de trabalho. Que eu tinha um tio meu que trabalhava de pernoite. Eu achava interessante ele chegar em casa de manhã e dormia de dia para ir trabalhar à noite. Acho que o meu pernoite foi assim, porque tem um tio meu, que hoje é falecido, que é uma inspiração para mim. Então foi esse. É muito diferente trabalhar de noite e de dia? Eu acho que o fato da noite, né, que a gente tem aquele tabu de noite, a noite foi feita para dormir. Sim. Só que não necessariamente, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar de escala, de trabalhar de dia, de trabalhar de noite. É bem interessante. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco mais para incentivar pessoas que pensam em entrar no mercado de trabalho ou fazer algum curso. Que dica que você tem para elas? O Léo tinha perguntado um tipo de dica, mas eu queria que você desse um pouco mais de inspiração, porque tem muita gente que fica naquele, vou ou não vou. Eu sei que isso é bom pro meu futuro, mas pode também ser perda de tempo, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Então, como eu falei, o conhecimento, ninguém vai te tirar o conhecimento. Então, eu acho que se você tem um objetivo de querer cursar, vale a pena você se entregar, né, dar o seu melhor, porque no futuro você vai ter uma recompensa, né? A recompensa pode não vir hoje, porque não é rápido, né? É uma escada, né? Cada dia você vai dando um passo. Nem não adianta também você querer dar um passo maior do que a sua perna. Você tem que ir de acordo com aquilo que você é capaz. E se você sente que você é capaz, vale a pena se esforçar para crescer profissionalmente. Gostaria de falar uma coisa, para a pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, o Senai é uma ótima oportunidade para poder entrar no mercado de trabalho, seja num curso técnico ou num curso profissionalizante, né? Porque vai te agregar bastante conhecimento, bastante valor, você vai ir nas oficinas, nos laboratórios e já te dá uma noção de como é a empresa em si. Então, se você tem uma vontade de fazer um curso técnico ou um curso profissionalizante, o Senai é uma ótima oportunidade para agregar o seu currículo de trabalho.
Bom, agora a gente vai encerrar. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Tenho certeza que as pessoas que vão ver vão se inspirar no que você disse. Porque você trouxe uma visão muito boa. E principalmente na questão das mulheres que você falou. É muito bom incentivar esse lado pra gente ter cada vez mais mulheres trabalhando nessas áreas que antigamente eram um tabu. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Esse foi o episódio de Podtech hoje. Sigam a gente nas redes sociais e deixem like no vídeo. Tchau. Tchau! É pra lá, né? Tchau. É pra lá. Eu falei mim. olhando pra lá. Tchau.